no livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós, no seu capítulo de número 4. Põe do início lá para mim, Ronaldo, por favor. Amós, capítulo 4 e verso 1. Quem achou, leia. Ouve esta palavra, vós, vacas de Basã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis aos seus senhores: dai cá e bebamos. Essa manhã, o nosso tema é esse. Todo mundo tem um material, porque eu mandei para todo mundo o material. Quem não está conseguindo abrir no celular vai ter que baixar o aplicativo para poder abrir esse material, tá? Mas eu mandei. Se fosse imprimir isso aqui ia ficar muito caro, muito custoso. Então tá aí. Eu coloquei nos grupos, né? Então disponibilizei para todo mundo esse material. A importância da linguagem figurada na interpretação bíblica. Nós vamos aprender isso hoje. Se nós não soubermos isso aqui, irmãos, não tem interpretação de nada. Somente quando cai em Salmos, quando cai nos livros proféticos. Se não entendemos o que é uma linguagem figurada, não entendemos a mensagem. Essa questão da linguagem figurada, que é a questão da hermenêutica, isso tem até na área do próprio Ronaldo Lima. Não é isso, Ronaldo? Lá na advocacia, lá teve uma das matérias que falou exatamente sobre a hermenêutica, que é a interpretação, que eles mexem é com interpretação. E dentro da hermenêutica tem esse negócio chamado linguagem figurada. E a Bíblia, ela está repleta de linguagem figurada do começo ao fim. Então, se não entendemos isso, não entendemos o texto. Por exemplo, se eu não entender que Amós está usando de uma linguagem figurada, em Amós 4:1, como é que eu vou entender o que ele quer dizer para aquelas mulheres? E eu já expliquei esse texto. Por que ele fala vacas de Basã? Porque Basã era uma região de pastos gordos, de capim gordura, que a gente chama aqui no Brasil de capim gordura, que as bichas iam comendo e só engordando. E se tornava aquelas vacas preguiçosas, ociosas e sem movimentação. Então Amós chega e fala para as mulheres que elas são o quê? Ouvi esta palavra, vós vacas de... Mas ele não está chamando aquelas mulheres de vaca. Ele está pegando as características daquelas vacas de Basã e aplicando naquelas mulheres porque elas eram iguais. Qual é a característica? Preguiçosas, gordas e ociosas. Então ele está chamando as mulheres de preguiçosas e ociosas. Então vocês ficam aí na sua ociosidade, na sua preguiça, na sua letargia, fazendo o quê? O que elas faziam? Oprimindo os pobres e enchendo a cara. O que as vacas de Basã faziam o dia inteiro? Só comiam. É o que ele está dizendo. Vocês ficam à semelhança das vacas de Basã, vocês estão só comendo, engordando, oprimindo o pobre e não fazendo nada. Então, irmão, se você não entender isso aqui, como é que você vai pregar? Como é que você vai falar? Você já pensou? Chega alguém e fala para você: irmão, Deus está falando comigo. E fortemente Amós capítulo 4 versículo 1. Porque vai acontecer como já aconteceu comigo, de a pessoa chegar e falar: Deus está falando, mas eu não estou entendendo. E ela chega em você, que é obreiro, que tem trabalho na casa do Senhor, e fala: irmão, porque ela entende que você tem explicação para dar para ela. E aí ela fala: me explica o que ele está querendo dizer aqui. Aí você vai dizer o quê? Então, temos que entender que a Bíblia, ela é um texto com linguagem figurada. Avança. O que é a linguagem figurada? Qual que é a importância? Dá-se pela razão de a Bíblia ser escrita de formas diferenciadas, e a interpretação correta evita distorção do texto, diminuindo
as confusões. Então, a hermenêutica ela tem essa função de nos dar ferramentas para nós entendermos o texto bíblico, para evitar as distorções que existem muito, e dirimir ou extinguir ou diminuir as confusões em relação ao texto bíblico. Então, tudo que nós estamos aprendendo até aqui é uma linguagem que a gente pega, uma linguagem técnica que se chama hermenêutica bíblica. A linguagem bíblica pode ser, primeiro, literal, figurada ou simbólica. Então, quando que um texto é literal, ele tá, por exemplo, aqui nesse texto que nós estamos aqui, ele tem uma linguagem literal, figurada ou simbólica? Qual é a linguagem aqui? É literal? Ele está falando que as mulheres são vaca? Então a Bíblia tem esse tipo de linguagem. Linguagem literal, figurada ou simbólica. Eu tenho que saber discernir quando a linguagem é literal, quando a linguagem é figurada e quando a linguagem é simbólica. Então eu tenho que saber para eu poder interpretar, porque senão eu vou interpretar errado. Além de ter esse tipo de linguagem literal, figurada e simbólica, a Bíblia ela é também prescritiva. Ela tem uma linguagem prescritiva e uma linguagem descritiva. O que é prescrever, irmão? Quando você vai no médico, o que ele faz? Ele prescreve o quê? E a gente tem que fazer o quê? Tem que seguir a receita, certo? Porque ele prescreveu. Então a Bíblia tem essa linguagem prescritiva. O que é uma linguagem prescritiva? Por exemplo, vamos pegar os 2 mandamentos. Quais são os 2 mandamentos que nós temos? Qual é, meus irmãos? Isso é uma linguagem prescritiva ou descritiva? É uma linguagem prescritiva, porque eu tenho que fazer. O que é uma linguagem descritiva? Nós estamos lendo aqui uma linguagem descritiva. Amós, capítulo 4, versículo, não é prescritiva. É uma linguagem descritiva, que está descrevendo uma situação, mas ele não está prescrevendo, ele não está ordenando, ele não está mandando, ele só está descrevendo uma situação. Então ela tem esse tipo de linguagem, irmãos. Pastor, mas se eu soubesse que era tão trabalhoso assim, olha, irmãos, se você soubesse que era tão trabalhoso, ficasse como membro. Amém? Ficasse como membro. Quem é que tem a obrigação de saber disso aqui? O pastor? Não, cada um de vocês está olhando para a minha cara. Porque vocês se meteram nesse negócio. Vocês aceitaram esse negócio. Certo? Se vocês aceitaram esse negócio, então vocês têm pura obrigação de saber o que eu estou falando aqui. Por quê? Porque o membro vai perguntar para você. E se ele perguntar para você, você tem que ter a resposta para ele. Ou a ordem de ensinar foi dada para um? Foi dada para um ou foi dada para todos? Todos. Aonde está isso? Leia, João, Marcos 16, 15. Vamos abrir Marcos 16, 15, para vocês verem que a responsabilidade é de todos, não é de um. Ele por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Que mais? Quem crer e for batizado será salvo. Então pega o texto de Mateus, que Mateus é mais completo. Mateus 28. Vamos lá, Mateus capítulo 28. Verso 28. É o último versículo. 19, né? Isso, lê. Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Portanto, ide, fazer discípulos de todas. Fazer discípulos, em algumas está ensinar. Ora, se você tem que fazer discípulo, entenda-se que você tem que ensinar. Amém, meus irmãos? Amém. Não existe discípulo que não seja ensinado. Só existe discípulo que foi ensinado. E o discípulo que você faz é discípulo para você, é discípulo para Jesus. Portanto, que ninguém é discípulo.
Quem tem discípulo é Jesus Cristo. Nós não temos discípulo, nós temos irmãos em Cristo. Amém? Amém. Ah, eu sou discípulo do pastor. Meu discípulo, coisa nenhuma. Não foi o que morreu na cruz. Não foi o que estava pendurado na cruz. Quem está pendurado na cruz é ele. Portanto, que quando eu ensino o discípulo de Jesus, não o discípulo de fulano ou beltrano. Se alguém falar isso para você, fala, sai de reto. Não faz sair de reto, Satanás, não. Sai de reto, irmão. Vai me entender errado, não. Fala, sai de reto, Satanás. Não. Sai de reto, irmão. Você é discípulo de Jesus, não meu discípulo. Porque quem faz discípulo para si, está arrumando encrenca, está arrumando para a cabeça. Porque depois vai ficar 24 horas vigiando sua vida. E qualquer derrapada que você der, ele vai derrapar junto com você. Cara, mas ele que me ensinou, então eu vou fazer igual. Não. Eu posso até escorregar, eu posso até errar, mas você continua sendo discípulo de Jesus. Então, a responsabilidade do ensino não é só de um, mas é de todos nós que estamos aqui. Então, todos nós que nos metemos em fazer isso aqui, que nos metemos em algum tipo de trabalho, nós temos que estar pronto para ensinar a qualquer um. A qualquer um, diz Pedro, a qualquer um que pedir razão de nossa fé, nós temos que estar pronto para ensinar. Amém, meus irmãos? Avança, irmão. Então nós temos linguagem literal, figurada, simbólica, descritiva e prescritiva. Então tem que saber diferenciar esses negócios, meus irmãos, para não se enroscar. O que é uma linguagem figurada? A linguagem figurada consiste em uma ferramenta, uma modalidade de comunicação. Eu não vou ficar lendo não. Vocês estão com o negócio na mão. O que é a linguagem figurada? A linguagem figurada nada mais é um estilo de comunicação, um estilo de linguagem para tornar o texto mais vivo, mais claro e mais compreensível. Por exemplo, Amós 4:1. Quando os leitores de Amós leram esse texto, eles entenderam perfeitamente do que Deus estava falando com eles. Perfeitamente. Por quê? Porque Amós e a linguagem figurada ela é tirada do cotidiano das pessoas. Ela não é tirada do espaço. Ela é tirada do cotidiano. Ele está falando do quê? Ele está falando de vaca. Olha, Amós conhecia, os ouvintes também. Caramba, Deus está dizendo que nós somos um bando de ocioso, um bando de preguiçoso. Qual é o exemplo que ele pega? Vacas de Bazã. Então a linguagem figurada ela deixa o texto mais vivo, mais compreensível para os leitores. O que é que nós temos que entender? Nós temos que entender, irmãos, que nós estamos num texto que está distante de nós há pelo menos 5.000 anos. 5.000 anos de distância. Entre Novo e Antigo Testamento, quase isso. Só do Novo Testamento nós temos 2.000 anos aí de distância. Aí você pega o Antigo, então vai para quase 4.000. E como é que eu faço para entender a linguagem? Eu tenho que entender o homem bíblico. Eu tenho que entender a cultura do homem bíblico. Se eu não entender a cultura do homem bíblico, eu não vou entender o que está dizendo o texto, porque ele está usando de uma linguagem cotidiana para os seus leitores daquele período. Para os leitores de agora, tem a responsabilidade de buscar compreender a linguagem que ele está usando aqui. É por isso que muitos irmãos ficam desiludidos em ler a Bíblia, porque não entende a linguagem figurada, acha difícil. Aí, irmão, não vai cair nada do céu já caiu a salvação, o resto tem que correr atrás, ué. Aí para de ler a Bíblia, mas irmão, negócio de vaca, negócio de pega os salmos lá, e uma noite faz declaração outra noite, e um dia, aí desanima de ler. Vai ler os proféticos, desanima mais ainda, porque eles falam linguagem figurada. Então, para eu entender, eu tenho que entender, eu tenho que estudar, não tem como. Isso aqui não é por revelação. Isso aqui que eu fiz para vocês aqui não vem com uma revelação divina. Eu estava lá sentado lá na minha mesa, o Espírito Santo veio e me revelou todo o conteúdo que está nesses slides aí. Não. Isso aqui eu tive que buscar, eu tive que estudar, eu tive que pesquisar, eu tive que correr atrás para eu entender. Para eu falar para vocês, eu tive que correr atrás, senão não tem como. Então, é estudo. Quem se mete com um negócio de trabalho de igreja, irmão, põe na cabeça, você se meteu num lugar que você tem que estudar, não tem conversa. Não tem conversa.
Ou você estuda ou você fica obsoleto. Ou você estuda ou você fica marcado. E aquele irmão não sabe nada, mano. Ainda questiona, eu não sei nem para que é obreiro aquilo ali. Você vai perguntar para ele, não sabe, manda perguntar para fulano. Ixi, aquela irmã ali, nossa, mas aquela irmã é uma topeira. Você pergunta coisa para ela, vai perguntar ao pastor, mas ué, não está no trabalho? Se está no trabalho tem que saber. Porque é assim que o povo enxerga vocês. O povo não enxerga vocês como um membro comum. Todo mundo sabe que todos nós somos membros de Cristo, mas todo mundo sabe que cada membro de Cristo tem uma função específica. Então você tem uma função específica, ele espera alguma coisa de você. Ele espera ouvir alguma coisa de você. Então você que tem que estar pronto para esse negócio. Considere agora o primeiro parágrafo do texto. Cabeça vazia, oficina do quê? Uma linguagem figurada. O que quer dizer cabeça vazia, oficina do diabo? Ah lá, dizia minha avó, de todos os meus amigos de infância, ter tempo demais, sem exatamente ter o que fazer. Gente que tem tempo demais e que não faz nada com esse tempo. Não ocupa esse tempo com coisa que produz alguma coisa. Fica lá pensando besteira o dia inteiro, maquinando besteira o dia inteiro. Então, cabeça vazia. Oficina de quem? Oficina do diabo. Porque a mente a pessoa está com tempo suficiente, e nesse tempo suficiente não faz nada para encher a cabeça com coisa que edifica. Então está aí, linguagem figurada. Avança. Dá uma olhada para esse elefante aí. Quantas patas ele tem? 5. Isso aqui foi usado na década de 80. 5. Quantas patas ele tem? 8. Quantas? 8. 2, 4. 4 ou 5 patas, irmão? 5. Mas não tem 4, tem mais de 4 aí. Tem 5. 2, 4, 5. Uns falam que é 6, outros falam que é 8, falam que é 4, falam que é 5. Tudo que nós olhamos, nós interpretamos. Tudo que você olha, você interpreta. Se você não souber fazer interpretação, você vai interpretar errado. Ele tem quantas patas? Ele tem 4. Mas quem olha diz, não, ele tem 5, ele tem 6, porque a pessoa está interpretando. Agora, como é que eu sei que ele tem 4 patas? Porque eu já tenho na minha mente que ele tem 4 patas, que me dá condição de afirmar que ele tem 4, não 5 e não 6. Quem não tem nada na mente, não tem referencial na mente, não tem como interpretar nada. Não tem como interpretar a realidade. Então, para você interpretar a realidade, você precisa ter subsídio para fazer isso. Nós tivemos aqui uma pregação do pastor Valmir, discernindo o nosso tempo. Como é que eu discerno esse tempo agora presente que nós estamos vivendo aqui? Como é que o que me indica que a igreja não é mais a mesma? O que me dá base para dizer a igreja não é mais a mesma? E se Jesus demorar mais 30 anos, eu não sei nem se vai ter igreja como nós conhecemos hoje. Eu não sei nem se vai ter mais crente como nós conhecemos hoje. Como é que eu digo isso? Baseado em quê? No vento? Não, baseado no texto sagrado. Porque eu tenho que interpretar a minha realidade que me cerca. E eu só posso interpretar a minha realidade que me cerca a partir de referenciais que eu tenho. Se eu não tiver referência, eu não vou interpretar nada. Eu não vou entender nada. Por exemplo, irmão, como é que a ideologia de gênero entrou dentro da igreja? Como é que essa linguagem açucarada, melada, adocicada entrou dentro da igreja hoje? Sutilmente. Porque muitos de nós perdeu a capacidade de discernir o nosso tempo. Por quê? Não temos referencial para fazer isso. Qual é o nosso referencial para discernir todas as coisas? Nosso referencial para discernir todas as coisas é a Bíblia, é a palavra de Deus, irmãos.
Sem ela você fica perdidinho. Sem ela você acha. Sem ela você acha. Quando acontece tais coisas, eu tenho que ter estofo para discernir se aquilo é Deus ou não é. Se aquilo é do Espírito ou não é. Quem me dá toda essa condição? A Bíblia. Quando Paulo diz que nós temos que discernir os Espíritos, irmão, pensa vocês que o Deus vai ficar lá revelando, aquilo ali está com o Espírito do cão. Olha, aquilo ali está com... Irmão, discernimento bíblico vem pela palavra de Deus. Quem tem a Bíblia na mão, quem tem a Bíblia não só na mão, quem tem a Bíblia na mente, na alma, sabe discernir todas as coisas e de ninguém discernir. Não precisa o Espírito revelar para ele quando há uma ocorrência maligna ou Deus trabalhando. Por quê? Porque ele sabe, baseado em quê? Baseado na palavra de Deus. Porque Deus não faz nada fora de sua palavra. Amém, meus irmãos? Amém. Tudo que Deus faz, Ele faz baseado na sua palavra. Irmão, se acontecer alguma coisa e você falar onde está isso na Bíblia, não tiver lugar nenhum, ou é do homem ou é do capeta, porque tudo que Deus faz está baseado na palavra de Deus. Ele não trabalha fora da palavra de Deus. Ainda há, e eu não vou nem mais falar nisso, cada um, quem quiser ficar com essa fé, fique. Ainda há pessoas que acham que quando eu não quero fazer alguma coisa, Deus vai lá, mata meu filho, mata minha filha, mata um, toca nenhum, toca nenhum. Aonde está isso na Bíblia? Aonde? Me mostre. Mas tem lá o Davi. Irmão, aquilo é consequência do erro dele. E não tinha médico na época o suficiente para diagnosticar que aquela mulher tinha algum problema, que aquele filho teve, não ia acabar morrendo. Se Deus tiver que fazer alguma coisa, Ele faz comigo. Como é que eu sei disso? Porque a Bíblia diz isso. Ezequiel 18. Os filhos não carregarão os pecados dos pais, os pais não carregarão o pecado dos filhos. E o Novo Testamento diz que cada um dará conta de quem? Cada um dará conta de si. Portanto, que ninguém tem que estar grudado com ninguém. Cada um dará conta de si. Cada um tem que fazer o seu. Cada um tem que fazer sua parte. Ninguém pode esperar por ninguém, porque ninguém vai dar conta de si. Cada um vai dar conta de si. Amém, meus irmãos? Avança. Olha lá, o que mais acontece hoje? Isso aqui, ó, exegese. Interpretando a palavra no escuro. Não é exegese. Exegese é você arrancar do texto o sentido e o significado do texto. Exegese é o que muita gente faz. Coloca no texto o significado que ele quer. Ou interpreta o texto totalmente diferente daquilo que deveria. Por exemplo, você vai pegar muito jegue que vai ler esse texto numa pregação e vai interpretar errado. Como ele não vai saber do que o Amós está dizendo lá, vacas de Bazã, ele vai te enrolar. Ele vai te enrolar, vai te jogar qualquer conversa. E se você não souber, você vai engolir também. Porque ele não está fazendo um estudo sério da palavra, ele está fazendo uma exegese. Ele está interpretando no escuro, ele está supondo, ele está imaginando, ele está achando que deve ser aquilo. Agora eu queria saber como é que um jegue vai interpretar Amós 4:1 numa pregação. Eu gostaria de estar presente nesse dia. O que esse cara vai dizer para as irmãs? Olha, meus irmãos, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, e é o profeta. Está dizendo que as irmãs são um bando de vaca. Como é que isso vai cair na cabeça das irmãs? Se as irmãs, entenda-se, se as irmãs, na interpretação do jegue, ele está dizendo que as irmãs são um bando de vaca, entenda-se que os homens são um bando de boi. Mas se o jegue não sabe interpretar, ele vai dizer isso a você, ué? E aí? Então, interpretar no escuro. Quando a Bíblia falta sobre o quê? Criatividade, irmãos. Criatividade tosca, sem contexto, sem base. Então, o nosso propósito é dar o mínimo de subsídio a vocês, para que vocês saibam o que vocês estão falando na hora que vocês abrirem a boca. Irmão, não precisa. Irmão, você só tem que saber o que você está falando. Irmão, você vai ler o texto,
você se obriga a abrir e explicar aquele texto. É o que Jesus sempre fez. Os apóstolos sempre fizeram, abrir e explicar o texto. O que é que você leu? Você leu Amós 4, você explica o capítulo 4 inteiro. E depois você aplica. Porque, irmão, não adianta a pregação, você abrir o texto e não. Tem irmão que me questiona. Fala, pastor, mas a pessoa lê, mas não fala nada do que leu. Eu digo, eu vou fazer o quê com essa pessoa? Se você não quer ler explicar o texto, então não abra. Diga, olha, irmão, a pregação hoje vai ser baseada nas minhas minhocas. Eu vou tirar da minha cabeça o que eu quiser. E pronto, vai ficar mais fácil. Então aí tá bom. Então bora lá, vamos ver o que vai sair dessa caixota. Mas se você abriu a Bíblia, você leu um texto, você leu um versículo, você leu 2, você leu 3, você tem por obrigação explicar os 3 que você leu. Amém, meus irmãos? Amém. E se te der um tema, estude e pregue no tema. Se te der um texto, estude e pregue no texto. Não tem essa conversa. Ah, não, irmão. Deus mudou tudo. Deus por um acaso está confuso ou está chapado? Ele fala uma coisa e depois muda? Ele é louco? Ele sabe que ele trabalha com seres limitados? Se ele trabalha com seres limitados, ele se adianta. Eu digo, essa besta aí não vai saber falar, então eu vou me adiantar. Digo, olha, você vai ler Amós 4:11, Amós 4 e vai explicar Amós 4, tá certo, Jeg? Certo? Certo. Então faça isso. Não, mas aí não tem que mudar nada. É a palavra de Deus ou não é? Então onde você lê é Deus falando. Não tem certo. Ah, eu senti. Sentiu o quê? Sentiu nada. Sentiu de falar o que Deus mandou falar e acabou. É Amós 4, estude Amós 4 e pregue, explique Amós 4 em nome de Jesus. Porque Deus não é confuso. Confuso somos nós. Ele não. Então por isso que ele se adianta. Amém, meus irmãos? Então o mínimo que eu posso fazer é dar o mínimo de subsídio para vocês saberem o que vocês estão falando. Pode depois dizer, ó, os obreiros da luz divina lá, os líderes são todos uns cabeça gorda. Não, vai dizer não, os caras sabem o que estão falando. Sabem o que estão dizendo. Se não atentarmos para as figuras de linguagem, que era o texto bíblico, nosso entendimento do texto ficará comprometido. Se você não entender a linguagem figurada, se você não entender uma vírgula, se você não entender uma palavra, todo o texto ficará comprometido, irmãos. Não existe esse negócio. Ah, eu não entendi isso aqui, vou pular. Como é que você vai pular para uma coisa que você nem entendeu aquilo ali, você vai adiantar? Se é um elo. Se eu não entender o primeiro versículo, eu não vou entender todo o resto. Pode esquecer, pode parar a leitura. Não entendeu um ponto, estude aquele ponto até ficar claro, depois parta para o resto. Até entender tudo para poder entender a mensagem. Pois o texto foi escrito para leitores que entenderam bem essa linguagem figurada, pois eles eram tirados do dia a dia dos leitores. Então o que está dito aqui, eles entenderam. E agora é obrigação nossa entendermos o que está posto aqui. Amém? Avança. A figura de linguagem, para aclarar mais o nosso entendimento, é uma linguagem associativa, ou seja, por meio de uma representação do cotidiano, expressamos significado, ou seja, uma linguagem associativa. Ele associa uma coisa a outra. Ele associou as vacas de Bazã com as mulheres de Israel. As mulheres de Israel estavam iguais ou semelhantes às vacas de Bazã, ociosas e preguiçosas. Então ele associou essas figuras. Ele pega essa figura e associa a uma realidade. Qual é a realidade? Mulheres preguiçosas, ociosas, que não conseguiam fazer mais nada de tanta ociosidade que tinha na vida delas. E porque estava tão gorda, tão gorda, tão gorda, que ficaram letárgicas. Ou seja, perderam a movimentação. Aqui não é questão estética. Tá, irmãos? Aqui a questão não é estética. A questão aqui é de disposição. Ele está dizendo, a disposição das mulheres é a mesma daquelas vacas de Bazã. Passa o dia inteiro só comendo na ociosidade e não fazem nada. É essa a associação, não é estética.
Isso torna a mensagem mais rica e mais viva. Telhado de vidro. O que significa essa expressão? Figura de linguagem. Ah, você fala, eu falo. Ah, mas fulano não pensa que tem telhado de vidro. O que significa isso? Você fala, você tem que saber, né? É o mínimo, né? Você usa expressão, você tem que saber o que você está falando. Você não pode falar mal de ninguém que seu telhado de vidro. Sem consistência. É fácil de quebrar. Sem consistência. Avança. Olha lá. Condição de quem pode ter a reputação questionada por ter cometido alguma falta ou erro. Qualidade de pessoa ou instituição que está suscetível a. Pronto. Ô irmão. O irmão escorregou na banana ali. Você não vai escorregar não, né? Você não está suscetível a. Ah, fulano falou um palavrão ali. Ah, você não vai falar não, né? Você vai ter a boca santa a vida toda, né? Telhado de vidro, meus irmãos. O que você fala, você está suscetível a fazer também, ué. Linguagem figurada. Avança, Ronaldo. Figura de linguagem 1. Amós 4, nós a lemos. Ouvi esta palavra, vós vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais o necessitado, que dizei a seus senhores, dai cá e bebamos. Se o pregador, irmãos, olha só, se o pregador falar para você, falou, olha irmão, Deus mandou pão quentinho do céu, e ele abrir Amós 4:1, se prepare, porque vai sobrar criatividade aí. Porque tem algumas bestas, eu só posso chamar disso. Ah, comida enlatada. Aonde está comida enlatada? Não, eu não tenho esse negócio de preparar, não. O que Deus der, é por isso que sai muita meleca. O que Deus der, é o que eu vou dizendo. Aí não vai ser só loucura, gente. Não vai sair coisa boa, não. Só vai sair doideira. Porque Deus é um ser extremamente racional. E espera que os seus filhos também sejam racionais para entender a mensagem. Como é que você vai entender a mensagem se você não estudou? Como é que Deus vai falar com você se você não deu tempo para Ele falar com você pelo texto que Ele lhe deu? Como é que você vai explicar se nem você sabe a explicação para você mesmo? Vá para frente do espelho. Diga, olha, me explique. Olhe para você mesmo e fala, me explique o que é isso aí. Porque, irmão, se a sua explicação que você der para você mesmo no espelho, é a explicação que você vai dar para a igreja e piorar um pouquinho. Então eu tenho que saber o que eu estou falando. Já pensou, o Ronaldo vai lá, vai defender um cliente. Eu não entendo, porque tanto relaxamento no nosso meio, eu não compreendo, meu Deus, eu não compreendo. Por que tanto desleixo no nosso meio, meu Deus? Ronaldo vai lá defender o indivíduo, a causa do indivíduo lá. Mas Ronaldo não estudou. Aí ele chega para ele e fala assim, meu filho, fica tranquilo. O que Deus der na hora lá, você pode ter certeza que o Deus der é o que eu vou dizer. Irmão, o rapaz já vai estar condenado, preso e vai ficar 300 anos preso. Porque Ronaldo não se preparou, não estudou as leis, não interpretou as leis, não buscou as brechas da lei para defender o cliente dele. E aí vai chegar lá, vai perder a causa. Tem que se... Agora, por que nós estamos lidando com uma coisa tão importante, tão séria como essa, que está em jogo a vida eterna de pessoas, que está em jogo o cotidiano de pessoas, e somos tão desleixados assim? Ah, é para Deus, é para o povo, vamos... Depois eles vão lá e perguntam para o pastor Antônio, vão lá e perguntam para o pastor Luiz lá, pergunta lá. Nós estamos falando de coisa séria, de pessoas que querem morar no céu e que precisam de uma orientação séria e segura. Isso não é uma função só minha, irmão. Se isso fosse uma função só minha, irmão, nós estamos dentro d'água.
Porque eu sou um só. Eu só posso estar em um lugar cada vez. Eu não estou em todos os lugares, eu só posso estar em um lugar cada vez. Então vocês são o braço do ministério para aclarar a mente de muita gente, para nem precisar chegar no pastor, porque ele já encontrou alguém lá que lhe deu explicação razoável e racional para a pergunta que ele fez. Por exemplo, irmão, se alguém chegar para você assim, porque eu vou chegar e falar para você: se Deus é bom, por que existe tanto mal no mundo? Por que existe a morte? Por que existe a guerra? Por que existe a miséria? Por quê? Porque se Deus é bom, qual é a resposta de vocês? Quando alguém pergunta, ele está esperando uma resposta racional. Qual é a resposta que vocês dão para essa pessoa? Se Deus é bom, por que existe tanta miséria no mundo? Por que existe tanta maldade no mundo se Deus é bom? Por quê? Qual é a explicação, meus irmãos? Avança, Ronaldo. E vocês não podem deixar a pessoa que te perguntou se você for um pecador desse jeito aí que vocês estão me deixando. Uma vez a minha mãe estava no hospital e tinha um rapaz do lado que possuía estupro. E ele falou para mim, ele fez essa pergunta para mim. Qual a resposta? E a resposta que eu dei é que o mundo já não matei. Eu não tinha que falar. É uma resposta? É, mas não é uma resposta lógica para ele. Eu não tinha que falar. Ele falou, mas Deus não pode mudar tudo? Ele pode, não está no controle dele. Só que nós temos livre-arbítrio para poder decidir o que queremos. Né? Nós que buscamos, para nós buscarmos a nossa salvação. Porque o mundo já está perdido. Foi a explicação que eu dei, não que seja a correta. Mas não deixou ele sem. Mas eu não deixei ele sem. A resposta é mais simples do que vocês acham. Por que há tanta maldade no mundo? Se ele está te perguntando, você devolve para ele em forma de resposta. Aí você pergunta para ele: você está pronto para ser destruído? Os irmãos entenderam? Não. O mal está em cada indivíduo. Para Deus extinguir com o mal no mundo, Ele tem que extinguir com a humanidade e deixar só os bichos. Inclusive os crentes juntos. Entenderam agora? Deus não tem nada a ver com o mal que acontece, com a fome que acontece. Eu estava ontem, acho que eu fui lá, ou estava no carro, eu deixo ligado no Deus Amor direto. E aí o irmão falou uma coisa, o pastor Dorival falou uma coisa interessante. Se gasta bilhões e bilhões de dólares, eu falei de reais, de dólares, para ficar fuçando lá em cima. Bilhões, irmão, e é uma fábula de dinheiro que se gasta para ficar mexendo lá em cima lá, explorando lá em cima lá. Esses bilhões de dólares que as nações gastam fuçando lá em cima, se fosse aplicado no ser humano, não que iria acabar, mas iria amenizar o sofrimento de muita gente. Então está explicado, a explicação é essa. Deus não tem nada a ver com o mal que acontece no mundo, porque quem produz o mal que acontece no mundo é cada ser humano que está dentro desse mundo. Para acabar com o mal, Deus tem que acabar com todos nós juntos, deixar só os bichos. Aí acaba com o mal no mundo. Enquanto existir ser humano, vai existir o mal no mundo. Amém, meus irmãos? Pronto. Então a Bíblia te dá explicação para tudo. Ela te dá respaldo para você falar de um tudo nessa vida. Tá? Pode avançar, irmão. Metáforas. O que é uma metáfora? Vamos ler. É uma comparação entre dois objetos que estão entrelaçados por sua semelhança. A metáfora é isso, é você pegar dois objetos semelhantes e faz aí a comparação, porque eles têm algo de semelhante. Vamos ler? Salmo capítulo 3, versículo 3. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Eu estou numa linguagem mais atual. Alguém lê numa linguagem um pouco mais arcaica. Salmo capítulo 3, versículo 3. Figura de linguagem, metáfora. Salmos 3:3. É.
Mas tu, Senhor, és um escudo. Pronto, vamos por partes iguais, como diria Jack. Continua? Mãe, peraí. Mas tu, Senhor, é o quê? Escudos. Irmãos, a hermenêutica ensina que nós temos que partir do conhecido para o desconhecido. É assim que se opera. Não sai do desconhecido para o conhecido. Se opera do conhecido para o desconhecido. Ele está dizendo que Deus é o quê? Deus é um escudo. A pergunta que você tem que fazer para o texto qual é? Para que serve um escudo? Ó, na linguagem de hoje, ele já fez a interpretação. O escudo serve para quê? O escudo serve para proteger. Tu me proteges como escudo. Você colocou um escudo na sua frente, pode vir com espada, pode vir com lança, pode vir com flecha, você está protegido. Então, quem está no Senhor, entenda-se que está protegido. Continua, João. Para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Para mim, a minha glória, tu me dás a vitória. E aí ele faz o quê? Ele faz o que na cabeça? Exalta a minha cabeça. Exalta a minha cabeça. O que é isso? Renovas a minha coragem. Então não ficou mais claro agora o texto? Mais fácil de entender o texto? Porque eu interpretei a figura de linguagem. O Senhor é escudo? Se eu estou no Senhor, eu estou protegido. Ele é a glória? Então Ele me dá a vitória. A minha cabeça? Então quer dizer que Ele me dá coragem. Então, querido, se eu entender a figura de linguagem, a explicação e a aplicação para a igreja vai ficar muito mais fácil, muito mais simples. Amém? Então isso é uma metáfora. Então ele pegou dois objetos, certo? No caso, o escudo e o próprio Deus. O que eles têm de semelhante? Ambos protegem. O escudo protege, Deus protege. E fez a comparação. Pronto. Para quê? Para o povão entender o que Deus faz em relação ao povo. O que Deus faz quando você pega o escudo, você protege. Eu sou como isso. Eu sou como isso potencializado em trilhões de vezes. Se o escudo te protege, eu te protejo muito mais do que o escudo, porque eu te escondo por inteiro. O escudo esconde só parte do corpo, principalmente o tórax. Mas Deus está dizendo que Ele te protege por inteiro, não só parte do seu corpo. Então, quando você entende a figura de linguagem, fica muito mais fácil, muito mais claro você compreender, você entender e você aplicar para a igreja que está aí. Principalmente quando lê Salmos, irmão. Salmos, se você não souber isso aqui, irmão, olha, você não, é a mesma coisa que você lê um tratado filosófico. É a mesma coisa que você lê um livro de Jean-Paul Sartre, que é... Como é que é o nome do livro, meu Deus? Eu estou para ler esse livro até hoje. É um tratado muito difícil. Você tem que se preparar antes para você ler esse livro. Você tem que ler 10 livros antes para você ler esse livro que eu estou falando de Jean-Paul Sartre. De tão confuso, não é confuso, de uma linguagem difícil. É isso. Não, a linguagem até é fácil. Mas você tem que se preparar. Irmão, um dos meus primeiros livros de teologia sistemática que eu comprei na década de 90, quando eu me converti, eu fui na prateleira, eu vi lá o livrão azul, teologia sistemática, Luiz Berkoff, não conhecia o autor, não sabia de que linha ele era. Comecei a ler o livro, me arrebentei todinho, paguei caro no livro. Comecei a ler o livro, falei, meu Deus do céu, esse cara, acho que quando me escreveu esse livro aqui, acho que eu estava cheirado, ou maconhado, porque vai ter linguagem difícil assim lá longe. Para eu entender esse livro dele, eu tive que comprar outro livro para eu poder entender a linguagem daquele livro. Querido, é isso aqui que nós temos que fazer. Eu preciso entender a figura de linguagem que está expressa no texto. Para quem está lá, está sedento por entender o texto. Vocês não têm ideia de como a igreja fica satisfeita quando ela pega alguém que explique para ela a Bíblia Sagrada.
Porque a dúvida do povo é... Então, em vez de você gastar seu tempo falando groselha em cima do púlpito, fale a palavra. Explique a palavra. Pegue a palavra e explique a palavra. Você vai ver que a igreja vai ficar satisfeita, porque ela entendeu a Bíblia. E ela vai começar a pegar gosto pela leitura da palavra. Que ela vai dizer, nossa, mas é assim? Olha, eu vou ler mais também, para ver se eu fico igual esse irmão aí. Avança. Apocalipse 5:1. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos dois lados e selado com 7 selos. O que é isso aí, irmãos? Você abre Apocalipse lá, livro, rolo, escrito por dentro e por fora, selado. Que isso? Para que isso? Se eu não entender a figura de linguagem, eu vou continuar perguntando isso a minha vida toda. Para que essa linguagem aí de um testamento que está escrito por fora e escrito por dentro? Vamos entender? Era a forma romana de contrato de testamento, mostrando a importância do conteúdo. Então veja que João está pegando, dizendo, olha minha gente, o que está escrito aqui, o conteúdo é extremamente importante. Por isso está escrito pelo lado de fora, escrito por dentro, e tem 7 selos. Era só um, mas esse tem 7 selos. Tamanha a importância do que está escrito ali dentro. E só tem um que pode abrir os 7 selos, aquele da Guilmar Vitor. Isso ninguém nem sabe quem é Guilmar Vitor. Quem conhece Guilmar Vitor? Já ouviram esse livro dela? Só tem um que pode abrir esse livro selado 7 vezes, que é o Cristo, o Cordeiro de Deus. Tamanha a importância do documento. Então lá, era colocada uma curta descrição por fora do documento, com o número de testemunhas do documento. Era só no máximo 1 ou 2. João diz, são 7 testemunhas para testificar a importância e a veracidade desse documento aqui. E a hora que ele for aberto, meu irmão, olha, a hora que ele for aberto, quem tiver aí vai testemunhar, e quem conseguir sair vivo do outro lado vai poder contar para nós como é que foi a abertura dos 7 selos, que não vai ser fácil. Então eu tenho que entender essa linguagem, para mostrar para os irmãos do século 21, que o que está dito aqui continua com a mesma veracidade e com a mesma importância. Irmão, você quer levar a igreja? Apocalipse. Você quer despertar a igreja? Apocalipse. Porque ninguém quer sofrer o dano do Apocalipse, só alguém quer. Só se for louco, ou se for muito relapso mesmo. Então ele está mostrando a importância do documento. Por isso ele fala, um livro escrito por dentro e por fora, que era a forma como se fazia, e 7 selos, 7 testemunhas, para dar veracidade no documento que está ali. Então isso é uma metáfora. Eu pego 2 objetos que têm algo semelhante entre si. No caso, o testamento romano e o testamento que é a palavra de Deus, o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Avança, Ronaldo. Essa é a primeira que nós vimos. Mateus capítulo 23, versículo 27 e 28. Sepulcros caiado. Quem sabe o que significa um sepulcro caiado? Quem sabe? Você lê isso aí, irmão. Sim, mas eu tenho... O que a hermenêutica diz? Eu tenho que sair do conhecido para o desconhecido. Eu tenho que interpretar essa linguagem. O que é um sepulcro caiado? Não. Vamos partir do conhecido para o desconhecido. Eu preciso saber o que significa um sepulcro caiado para eu entender a linguagem. Pintado de carro todo bonitão por fora, né? A linguagem diz assim, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco. É isso. Agora entenda-se que nem todo mundo sabe disso. tem gente que mostra uma santidade
sim, mas o que eu quero mostrar para vocês é que tem gente que não sabe o que significa um sepulcro caiado, e quando pega um pregador que também não sabe, fica sem saber. Eu não posso pregar sem explicar, irmão, pelo amor de Deus. Eu tenho que pregar explicando. Sepulcro caiado é um sepulcro pintado de branco. De cal. Ah, a linguagem. Túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonito, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de podridão. Era o que a gente estava querendo dizer para os fariseus, para os doutores da lei. Vocês só têm aparência, minha gente, mas por dentro é podridão até o fim. Fede. Não dá nem coragem de abrir, de tão feio que é. Olha o que Jesus quer dizer para os doutores da lei. Vocês são tão podres por dentro, que se revelar quem vocês são, não fica ninguém perto, tamanho a podridão que vai sair dali de dentro. Por fora vocês parecem boas pessoas, essa é a linguagem de hoje, tá? Mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. É isso, querido. É isso que o povo quer ouvir. É isso que o povo quer entender. Não é para ficar que nem papagaio repetindo o que está escrito. Já viu? Tem irmão que parece papagaio, né? Ele lê e depois ele sai lendo o que ele acabou de ler. Eu digo, mas e a explicação? Onde entra aí? Não tem, porque nem ele sabe o que ele está lendo. Aí fica sem explicação. Fica sem explicação ele e o povo. O primeiro a ter explicação é quem vai ler. Quem vai ler tem que ter explicação para si mesmo, para depois ter explicação para o povo. Avança, não? Então nós vimos figura de linguagem, metáfora. A símile é igual a metáfora, só que a símile você tem uma palavrinha que vai te indicar. Isso aqui é uma símile. O que é uma símile? Essa figura de linguagem é semelhante à metáfora. A diferença é que ela é mais direta, usando sempre expressões semelhante ou como. Então, quando você vê essa expressão na Bíblia lá, semelhante ou como, é uma símile. A diferença entre a símile e a metáfora é que ela é direta, ela aponta. Ó. A metáfora não, você sabe que é uma comparação, mas ela não é tão direta como a símile. A símile diz ou é semelhante ou é como. Avança, Ronaldo. Entenderam aqui, irmãos? Amém? Avança. Aí, Salmo 103, verso 11 a 16. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quando o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Como o Pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para com aqueles que o temem. Pois Ele sabe como somos feitos. Lembra que somos pó. A nossa vida é como o quê? Como a grama, cresce e floresce, como a flor do campo. Aí o vento sopra, a flor desaparece e nunca mais ninguém a vê. Então a símile é mais direta. Ela aponta logo a semelhança. Assim como é o ser humano ou é Deus em relação aos seus filhos. Avança, não? Isso eu estou na linguagem de hoje, tá? Isaías 55, de 8 a 11. O Senhor diz: os meus pensamentos são como os meus pensamentos não são como os seus. Comparação, como? O seu pensamento é de galinha, o meu é de águia, porque o meu vê longe. Então ele diz: o Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito mais acima dos seus. Então você vê o conector como ou semelhante. Você sabe que é uma comparação, mas ele está sendo mais direto, mais explícito, mais claro. Figura de linguagem. Assim como ou semelhante. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra,
fazendo as plantas brotarem e crescerem, e produzindo sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada, fazer e realizar tudo o que eu prometo. Então ele está fazendo a comparação. O pensamento de vocês é um, a palavra de vocês é outra, mas a minha é um e a minha produz. Então quando você vê esse conector como ou semelhante, você sabe que é uma comparação também, mas é mais direta. Amém, meus irmãos? Amém. Usando como Ou semelhante. Então, Você já sabe. O texto do setor caiado lá também pode entrar como uma sigla. Sim. Tanto uma sigla como uma metáfora. Porque eu vi aqui tem semelhantes, né? Então pode ser uma sigla e uma. Nesse caso é mais uma metáfora. Mais uma metáfora. Ah? O que está por fora não retrata o que está interno. Certo, meus irmãos? Então é isso que a igreja quer. Linguagem. E sem frescuragem, viu, irmão? Sem frescuragem. Direto, claro, sem invencionice. Sem querer ficar inventando palavra bonita, palavra rebuscada. Lembre-se que você está lá no extremo leste. Apesar da cultura escolar hoje está um pouquinho avançada, mas você pega muita gente que não tem tanto estudo assim, e até quem tem tanto estudo assim, às vezes não sabe nem o que você está falando. Então é linguagem simples e linguagem direta que o povo entenda. Avança, Ronaldo. Uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É a figura pela qual se representa uma coisa com muito maior ou menor do que a realidade é. Para representá-la, viva a imaginação. Números capítulo 13, versículo 33. O que diz em Números 13, 33? Também vimos ali gigantes. Quando Moisés manda lá, o José manda os espias olhar a terra. José não, Moisés. Tinha gigante na terra, irmãos? Ah, mas tem irmão que acredita nisso, irmão. Meu Deus do céu. Olha lá, a gente viu homens gigantes. Para carregar um cacho de uva, sabe, de 2 pessoas. Aonde tem essa uva? Nem tu tem uma uva desse tamanho. Só aí dessa vez. É uma hipérbole, é um exagero. O medo dos caras era tão grande de entrar na terra que exageraram na descrição. Olha, tem homem lá gigante. E o medo aumenta. Eu já tive essa. Pronto, lógico, o medo potencializa mais ainda. Homem gigante, precisa de 2 homens para carregar um cacho de uva. Mas aonde tem essa uva aí? Que eu quero cimentar essa uva. Aonde tem esse gigante? O que? 2 metros? 2,5 metros, no máximo 3? Hã? A parreira deve ser o que então? Imagina a parreira então. Se precisa de 2 homens para carregar um cacho, olha essa parreira. Tem que ser alta. Entenda-se que tem que ser alta, porque a parreira é baixinha. Então essa tem que ser. O tronco da bicha não. O tronco deve ser quase da largura ou mais que essa igreja aqui. É a mesma coisa lá quando você a descrição lá de Números também, que diz que o sapato crescia nos pés. Irmão, quando eu lia isso, eu literalmente pensava desse jeito. O sapato crescia no pé da pessoa. Eu literalmente acreditava desse jeitinho. Mas o texto do jeito que está escrito ali, dá o cara pensar assim. Mas aí que entra o estudo de cada um de nós. Quando diz que o sapato crescia no pé, Moisés estava querendo dizer o seguinte, que não faltou, como é que chama? Matéria-prima para o fabrico do sapato. Era isso que ele estava dizendo. Não faltou matéria-prima para o fabrico do sapato. Não é que o sapato crescia no pé, é que não faltava matéria-prima para fabricar o sapato. Já tinha sapato no pé. Então, é um exagero essa linguagem. E se todo mundo que saiu do Egito morreu na caminhada, só escapou 2, como é que o caçado de arroba era mesmo? Então, entendeu, meus irmãos? Figura de linguagem que tem que ser interpretada para o povo.
Os descendentes de Anak, perto dele nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. Avançam ou não? É uma hipérbole, é um exagero, ou para mais ou para menos. Que ideia é essa que temos de conquistar? Nós ficamos com medo. O segredo já está aqui, ó. Da interpretação já está ali, ó, na palavra medo. Quando nossos espiões disseram que o povo dessa terra é mais numeroso, o que eles fizeram? Eles conseguiram contaminar o povo. Voltou, foi 12. 10 volta com um relato negativo. Vamos acreditar em quem? Em 2 ou em 10? Porque diz o ditado que a voz do povo é a voz. Olha, irmão, que a voz de Deus está desgraçada, hein? Que meu Deus do céu. Acreditou nos 10. Você como é que não foi acreditar? Acreditou nos 10. Porque estavam com medo. Estavam com medo, colocaram mais medo ainda no povo. Mais numerosos, mais fortes do que nós. E que as suas cidades são enormes e protegidas por muralhas que chegam até o céu. Irmão, onde que tem uma muralha que chega até o céu? Nem a Torre de Babel conseguiu essa façanha. Como é que tem? Então exageraram tudo aí. Que chega até o céu, e disseram também que viram gigantes lá. Uma hipérbole, um exagero, ou para mais, ou para menos. Avançam, não? Entenderam aqui, meus irmãos? Amém? Avança. Se tiver dúvida, pergunta, hein? Prosopopeia. Está vendo aquela aula de português que você não prestou atenção? Que você achou, para que isso aí? Vou usar isso aí aonde? Vou usar nunca isso aí. Esse negócio de prosopopeia, de hipérbole, metáfora. Nunca eu vou usar isso. Aí, ó. Aquelas aulas de filosofia que você desprezava. Essa matéria de porcaria. Para que filosofia? Vai ler o Evangelho de João sem ter base filosófica. Vai ler o livro de Eclesiastes sem base filosófica. Vai ler a Bíblia toda sem base filosófica. Vai entender o que muitos dizem, que Deus não existe e que eles estão certos. E eu digo amém junto com os ateus. Amém, ele não existe mesmo. Amém. E você diz amém comigo? Sim ou não? Hã? A maioria diz que não. Ele existe ou não existe? Ele existe ou não existe, meus irmãos? Então prova para mim. Me dê prova da existência de Deus. Me dê. Cadê a prova que ele existe? Você não é prova. Você é a causa da existência dele. Mas nós não somos a causa. A causa é ele. Nós temos que provar a causa, não o efeito. Nós somos o efeito da causa. Eu quero ver, provar a causa. Hã? Amém, que cresça. No dia ateu. De ateu? Mas você sabe que o maior no dia ateu é saber da igreja, não fora. Eu ia falar isso. Às vezes somos ateus, mais ateus. Ateu mais do que dos que são. Mas voltando aqui, cadê a prova da existência de Deus? Cadê? Quem? Não tem. Então o ateu está certo quando diz Deus não existe. Você diz, você está certo. Ele realmente não existe, porque se ele existisse, ele não criaria cada um de nós, porque só quem não existe é quem pode criar quem existe. Não entendi nada. Cheguei no meu Presta atenção. Quem é que existe? Eu existo. Aristóteles disse que Deus é a causa não causada. Ele disse que ele é o motor imóvel. Só o motor imóvel pode colocar alguma coisa em movimento. Olha que coisa mais linda, irmão. Eu existo, você existe. Por quê? Porque eu nasci em 1970. Ponto de existência.
E a existência humana é provada em laboratório. O laboratório diz por que você existe, de onde você veio, com matéria. Nós somos provados, com matéria nós somos provados. Nós vamos morrer. Ou alguém vai ficar vivendo eternamente. Todo mundo vai morrer. Essa existência aqui, pela morte ou pelo arrebatamento, ela vai deixar de existir. Porque essa existência aqui não pode entrar no mundo que não existe. Só pode entrar no mundo que não existe quem não existe, como aquele que criou o mundo que não existe e que criou aqueles que existem. Nós existimos porque nós podemos provar. A ciência prova a existência humana, a ciência prova a existência de tudo. Mas a ciência não pode provar a existência de Deus porque não tem matéria. Que eu coloque no laboratório e diga, isto aqui é Deus, cadê? Não tem. Aí ele vai dizer para Moisés, porque o que Moisés perguntou era isso: qual é o seu nome? O senhor existe mesmo? Se o senhor existe, dê o seu nome. Qual foi o nome que Deus deu? Nome nenhum. Nome nenhum. Quem eu sou? Ele fala, mas quem eu sou? Eu sou. Eu sou não é nome, eu sou é um verbo. E é um verbo que categoriza a existência. Deus diz, eu sou. Eu estou fora da categoria dos comedores de arroz e feijão, porque fui eu que criei os comedores de arroz e feijão. Então, ele simplesmente é. Porque se ele existir, irmãos, presta atenção aqui, se ele existir, ele não é Deus. Ele é Deus porque ele não existe como eu e você. Por quê? Nós estamos presos a tempo e espaço. Deus não está preso nem a tempo nem ao espaço, porque foi Ele quem criou o tempo e o espaço. Só quem não existe pode criar o que existe. Entenderam agora, irmãos? Amém? Amém, Luciano? A música fala, ele não nasceu, ninguém jamais o criou. Pronto. Aí, irmão. Aí. Quando nós falamos que ele não existe, é nesse sentido, mas nós sabemos que ele existe. Mas ele não existe por quê? Porque ele não nasceu de ventre nenhum. Quem é a mãe de Deus? Quem pariu Deus? Quem criou Deus? Ninguém criou. Ele não foi criado. Ele não nasceu. Ele não morre. Ele não está preso a tempo e espaço. Portanto, ele não existe dentro da categoria humana, para facilitar a compreensão de vocês. Ele não é existente na categoria humana. Por isso ele não é. Por isso ele não existe. Ele simplesmente é. Foi o que ele falou para Moisés. Moisés, eu sou, me enviou a voz. Isso para Moisés bastou. Então ele não existe nessa categoria. Por quê? Ele nem nasce e ele nem morre. Ele não está preso a tempo e nem espaço. Eu estou preso a este tempo, eu estou preso a este espaço. Deus é atemporal. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus existe o eterno presente. Para nós existe presente, passado e futuro. Nós estamos presos a esse espaço. Eu só posso estar aqui. A Bíblia diz que Deus está onde? A glória dele preenche céus, terra e o inferno. Só quem não existe nessa categoria é que pode fazer tudo isso. Amém? Amém. Quando você vê lá, Deus tem boca, onde tem boca? Quem viu a boca de Deus? Deus tem olho. Deus tem orelha. Aonde Deus tem? Isso é uma linguagem antropomórfica para nos fazer entender que ele ouve, que ele vê, que ele escuta. Mas ele é um espírito. E espírito não tem uma forma definida. Oi. Deus criou a imagem e semelhança, não é? Sim. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele criou a nós do jeito que nós somos, nossa alma. Nós não somos semelhantes a Deus no aspecto físico.
Não. Se era assim ou se era Não. espiritual? Nossa semelhança não é física. Nossa semelhança é espiritual. Por que nós somos semelhantes a Deus? Porque nós temos uma alma. Nós temos um espírito. Alma e espírito é a mesma coisa? Não. É a mesma coisa. É? Sim. Você pensou que não era. Sim. Cada um fala que o homem é constituído de corpo, alma e espírito. Eu entendo que o homem é constituído de corpo e alma. Acabou. Mas é tudo a mesma coisa. Mas nós somos semelhantes a Deus por quê? Porque Deus, ele tem intelecto? Sim ou não? Deus pensa? Sim. Ele tem vontade? Tem. Ele tem emoção? Você tem tudo isso? Tu é semelhante nele nisso aí. Por quê? Porque você pensa, porque você tem vontade e porque você tem sentimentos ou emoção. Nos criou a sua imagem e semelhança para quê? Para ter comunhão com Ele. Um cachorro consegue ter comunhão com Deus? Não. Porque o cachorro, ele não pensa, ele não tem vontade, animal tem instinto, e os sentimentos e emoções de um cachorro não é igual de um homem. É uma semelhança espiritual e não corporal. Não é uma semelhança corporal, é uma semelhança espiritual. Amém? Nós somos ensinados que Jesus é Deus. Sim, está totalmente certo. Se Jesus é Deus, se Ele existe, então Deus existe. Sim, mas agora deixa eu explicar outro ponto a vocês. Deixa eu explicar outro ponto a vocês. A manifestação de Jesus foi histórica. Ele é Deus. Se Ele é Deus, Ele também não existe. Amém? Não entendi. Eu também não entendi. A manifestação dele foi histórica para fazer o quê? Para salvar o ser humano. Se ele não viesse encarnar, não haveria salvação para nenhuma alma. Portanto, que se você ler Filipenses capítulo 2, ele vai dizer: ele se esvaziou de sua glória momentaneamente, se tabernaculou em um corpo para salvar a cada um de nós que estamos aqui. Então a manifestação dele foi histórica. Como homem, é claro que ele existiu, mas a doutrina diz que ele é 100% Deus e 100% homem. Se ele é 100% Deus, ele está na mesma categoria de Deus. Portanto, como Deus, ele não existe na categoria humana. Entendeu, Moisés? Não entendi. Porque eu também não. Vamos lá. Veja bem, pastor. No começo da Bíblia, a terra era vazia. Sim. Então Deus sentiu no seu coração, vamos dizer assim, a terra era vazia. Então Deus fez um projeto e nos colocou nesse projeto. Certo. Né? Como houve o pecado, porque o homem não resistiu à tentação e houve o pecado, hoje, graças a Deus, aí o que o Senhor fez? O único meio de nos salvar seria o Filho dele. Sim. Agora deixa eu perguntar uma coisa, Moisés. Cristo é Deus? Para mim, é. Ele foi criado? Foi criado. Bom, aí já não. Porque se ele foi criado, vamos acreditar igual o testemunho de Jeová. Para mim, Aí ele já não. Aí, Moisés, calma lá. Vamos entender a doutrina, irmão. Vamos entender a doutrina. Se Cristo é Deus, ele não pode ter sido criado. Deus foi criado? Não. Cristo é Deus? Amém. É ou não é? Amém. Cristo é Deus. Se ele é Deus, ele não foi criado. Como que ele não Ele foi é. criado, pastor? Ele é. Calma lá, gente, calma lá. Deixa eu explicar para tirar a confusão da mente de vocês. Posso falar algo antes da explicação? Diga. Para mim, Jesus ele foi criado pelo Espírito Santo por quê? Porque todos nós, quando somos criados, nós já vem do pecado. Ele veio do pecado? Então, Cristo não veio do pecado por quê? Porque todos os homens que Deus escolheu para nos libertar, como ele veio do pecado, o pecado não estava bloqueado na vida dele. Então, Cristo ele tinha que vir do Espírito Santo para que o pecado não bloqueasse ele, não fizesse parte da vida dele. Sim. Tanto que ele foi tentado
pelo próprio diabo. Sim. Né? E o próprio diabo não conseguiu tentar ele. Por quê? Porque ele já veio bloqueado dessa parte. Irmão, mas como veio para o pecado, a gente não consegue resistir. Essa doutrina, quem não entender essa doutrina, irmão, está dentro d'água. Essa doutrina é um princípio cardeal da fé cristã. A resposta está no que o irmão Edson disse. Quando o anjo chegou para Maria, o que o anjo disse para Maria? Vamos, meus irmãos. Vocês levantaram a letra, agora vocês vão responder. O que é que o anjo disse para Maria? Abram. Abram, pelo amor de Deus. Lucas, nós estamos no primeiro 38, eu acho. Nascimento de Jesus. Anunciação. Acha esse texto aí. Lucas capítulo 26. Vamos ler, leia. Irmão, vamos prestar atenção nessa doutrina, pelo amor de Cristo. 26 diante. O 26 capítulo. Leia. Pode ler? No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem despojada, com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ouviu esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria. Vai para o versículo 35. Vamos entender a doutrina, pelo amor de Cristo. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Calma aí, agora vamos por partes iguais. Ninguém poderia fazer o sacrifício que Cristo fez, porque o sacrifício teria que ser perfeito. Isso está descrito no Pentateuco inteiro e no Antigo Testamento inteiro. Tinha que ser um ser perfeito. Certo? Um ser perfeito. E só um ser perfeito poderia fazer o sacrifício vicário que Cristo fez na cruz. Portanto, que ninguém fez. Olha o que diz o texto: que Deus procurou. Está em Salmos. Deus procurou na terra o quê? Um justo. Ele achou? Não. Aonde ele foi achar? Nele mesmo. Nele mesmo. Não tem nenhum justo lá embaixo que eu possa eleger para morrer e salvar eles mesmos. Portanto, eu vou ter que eu mesmo ir. Deus é perfeito? 100%. Glória a Deus. Isaías 6. Isaías está no templo e Deus pergunta: quem há de ir por nós? Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a... É o Cristo falando na glória, na eternidade. Eu vou e morro por ele. Aí vem Lucas e diz: agraciado, o seu ventre foi agraciado, porque dele nascerá o Salvador do mundo. Agora olha o versículo 35, que diz que o Espírito cobriu Maria, e naquele momento o ente divino foi colocado no útero de Maria. Por que isso, irmãos? Vou explicar. Preste atenção na doutrina. O nascimento, existem duas formas de nascimento. Duas formas de nascimento. A primeira é hiloplasmática. Hilo, matéria, plasma, forma. Matéria gera matéria. Portanto, que nós somos, a humanidade é continuada porque a matéria gera matéria.
E matéria que gera matéria, ela vem com o quê? Ela vem com o seu estigma pecaminoso. Porque se matéria gera matéria e todos pecaram, todos que nascem dessa cruz de matéria com matéria, vai nascer em pecado. A de Cristo não foi ioplasmática, porque Maria não teve relação com José. Amém? Amém. Não teve. Pera, deixa eu terminar. Que muitas vezes as pessoas acham que o sexo é pecado. E por isso mais outras. A geração de Cristo foi biograve, bioplasmática. Plasma forma, bio-vida. Vida gerando vida. Se ele foi gerado pela própria vida, logo ele não tem nenhum estigma do pecado. Portanto, que só ele pôde fazer o que ele fez por nós na cruz do Calvário. Aí o resto diz: mas aí o Espírito Santo colocou lá em Maria. Pronto, aí está certo. Não foi que nós acabamos de ler? O Espírito cobriu Maria e colocou no útero o ente divino. E o ente divino isento de pecado, 100% Deus, aquele que não existe, mas aquele que é. 100% homem, porque é o homem perfeito que veio para tirar o nosso pecado, e só ele pôde fazer isso na cruz do Calvário. Aí o Senhor falou certo, mas ele passou a existir como homem. Historicamente, ele passou a existir. Para matar a charada? Vamos matar a charada. Mateus capítulo 24. Verso de número 36. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Alguém pergunta: quando é que vai ser sua vinda? Qual é a resposta que ele dá? Eu não sei, nem os anjos do céu sabem. Ele mentiu? Não. Por que ele não mentiu? Porque ele estava falando como homem. E como homem, ele viveu como homem. Agora vamos voltar um pouquinho mais atrás? Vamos voltar um pouquinho mais atrás. Segura aí. Lucas capítulo 4. Vamos aprender a doutrina. Lucas capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou para o Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. Tudo o que vocês verem descrito nos evangelhos, tudo ele fez no poder do Espírito Santo. Se ele mandava: Lázaro, vem para fora, o Espírito estava sobre ele e deu ordem: Lázaro, vem para fora. Se ele mandava um cego: enxerga, ele o fazia no poder do Espírito Santo. Vamos um pouquinho mais? Vamos aprender a doutrina. 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Depois, meus irmãos, vocês peguem com calma essa explicação que eu estou dando. Vai estar lá no canal, peguem com calma e passe esse pedacinho, porque esse pedacinho do estudo é muito importante. Portanto, para isso mesmo fosse chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando vós exemplo para seguires os seus passos. Ele veio, fez tudo no poder do Espírito,
para deixar exemplo para nós fazermos também. E ele diz lá em João, no Evangelho, capítulo 20 ou 21, que ele diz que ele fez tudo isso, mas que nós faríamos obras maiores no poder do Espírito. Aí você lê Efésios capítulo 2, vai dizer que ele se esvaziou da sua glória para descer para morrer por mim e por você. Aí você pega João capítulo 17, ele fala assim: Pai, aquela glória que eu tinha com o Senhor antes que Abraão existisse, aquela glória me devolve agora, porque está tudo consumado. Ou seja, como o Moisés falou, o Espírito colocou ele lá no meio de Maria. Como homem, ele passou a existir ali, como homem, para fazer o que ele fez e para deixar exemplo para cada um de nós. Como Deus, ele é Deus, ele não existe na categoria humana. Mateus capítulo 24, versículo 36, o Espírito não me revelou. Porque fizeram a pergunta: qual é o dia? O Espírito revelou? Não. Porque se o Espírito tivesse revelado, o que ele diria? Ele diria a hora, o dia, o mês e o horário. Como o Espírito não revelou, ele disse: nem os anjos e nem o Filho sabem. Mas agora, como Deus, ele sabe o dia de sua vida. Diga-nos. Pastor, eu perguntei para a minha irmã, como é que a ciência pode provar o Espírito dentro de nós, como nós estamos lá dentro do ventre da minha mãe, vamos dizer assim, da nossa mãe. Mas se o Espírito Santo, ele revela a nós, se nós seguimos a direção do Espírito Santo, como que a gente pode provar se Deus não existe, se ele é Espírito? Me pergunte. Então não tem como você provar um Espírito. Aí você existe um Espírito, como é que você prova? Uma coisa que você não vê. Não tem como você provar uma coisa que você não vê. Mas aí diz aos Hebreus que importa é que aqueles que creem, creiam que ele existe sem prova. Eu não preciso que ninguém me prove que ele existe. Eu creio. Eu creio. Por isso que na Idade Média tinha uma disputa. Qual era a disputa? Eu conheço para crer ou eu creio para conhecer? Qual é a ideia? Eu creio para depois eu conhecer. Cada um de vocês aqui creiam para depois conhecer a sua própria fé. Ninguém aqui pediu explicação filosófica, científica, se ele existe ou não. Mas o Espírito entrou em nós e colocou fé suficiente em nós para crer que ele existe sem que precisemos de prova. A ciência diz que não tem, mas aí para ficar mais fácil para vocês, como diz a Luciana, eu olho para vocês, eu tenho que crer que uma coisa maior do que nós mesmos exista para criar tudo isso e manter tudo isso como está. Mas falando em outro ponto, ele não existe porque ele não está na categoria humana. A categoria dele é divina. E tudo que é divino não tem prova científica. Eu aceito-as por fé e não por razão. Amém, meus irmãos? Amém. Aprender a doutrina? Essa é importante. Essa verdade, essa é importante. Então, se ele é Deus, ele não existe. Mas como homem, ele passou a existir. E como homem, ele morreu. E ele precisava morrer para salvar cada um de nós que estamos aqui. E isso é a interpretação bíblica, meus irmãos. Agora, a Bíblia me traz essas informações que eu passei a vocês aqui, todas elas que eu passei a vocês? É claro que não. Se eu não estudo, se eu não corro, jamais eu vou poder explicar para vocês o que eu acabei de explicar aqui. Eu só expliquei porque eu corri, porque eu estudei e porque Deus nos dá essa condição de buscar esse conhecimento, como dá para cada um de vocês essa condição de buscar esse tipo de conhecimento. Esse conhecimento está acessível a todos, não é só um, está acessível a todos. Responde nós. Amém. Luciana? Então, se alguém perguntar, você já sabe. Então lá, prosopopeia é personificar objetos inanimados. Avança, Ronaldo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu poder de ferir? Irmão, ele está falando com uma pessoa?
Mas parece que ele está falando com uma pessoa, né? A morte não é uma pessoa, a morte é uma coisa abstrata. Mas ele personifica essa coisa abstrata chamada morte, para tornar a mensagem mais viva e mais clara, dizendo: a morte você perdeu, porque existe o mais poderoso do que você, que vai lhe prender, que vai lhe acabar, que vai extinguir você. Então ele pergunta: aonde está a morte, o seu poder, diante do poder do Filho de Deus? Então ele personifica uma coisa inanimada. Avança, mamãe. Isaías 55:12. Vocês sairão alegres da Babilônia e serão guiados em paz para a sua terra. As montanhas e os morros cantarão de alegria. Oh, montanha canta, tem boca? Irmão, isso aqui para mim, na minha conversão, isso aqui para mim era um terror. Quando eu li isso aqui, irmão, eu ficava, mas como é que pode, gente? Montanha falar, meu Deus. Sapato cresce no pé. Montanha que fala. É 1/3 das estrelas que caem na terra e não acaba com a terra. Como é que pode tudo isso? Da onde sai toda essa coisa aí? Prosopopé. Atribuir características humanas em coisas inanimadas. Todas as árvores baterão palma. E tem mão agora a bater palma. Montanhas, pessoas iminentes. Até os poderosos, o que eles farão? Eles cantarão de alegria. Montanhas, as árvores, pessoas humildes, pobres e grandes, pequenos e grandes, cantarão, louvarão a Deus de alegria pela sua bondade e pela sua misericórdia. Prosopopeia, atribuir características humanas a coisas inanimadas. Avança. Metonímia. Emprega-se essa figura de linguagem como se emprega a causa pelo efeito, ou sinal, ou símbolo pela realidade que indica o símbolo. Vamos explicar. Abra lá em Lucas, capítulo 16, versículo 19, versículo 29. Valendo-se Jesus dessa figura, emprega a causa pelo efeito, ao dizer: eles têm Moisés e os profetas. Quem que é a causa, quem que é o efeito aqui? Metomínia. Eu pego a causa pelo efeito, o efeito pela causa, o sinal ou o símbolo. Quem que é a causa aqui, quem que é o efeito? Eles têm Moisés e os profetas. Quem é a causa aqui? Moisés é a causa, os profetas o efeito. Quem que é? Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Moisés é a causa, os profetas é a causa. O efeito é o que eles disseram, é o que eles falaram. O que é o efeito? O que está escrito aqui na palavra. Então toma a causa pelo efeito, o efeito pela causa. No lugar de dizer que tem os escritos de Moisés e dos profetas, ou seja, o Antigo Testamento. Então quem são a causa do Antigo Testamento? Moisés e os profetas. Ele pegou a causa pelo efeito. Amém, meus irmãos? Está na Bíblia. Não estou inventando nada. Está na Bíblia. Avança, irmão. Entenderam aqui? Vocês têm material na mão aí. Só depois entender, pergunta que a gente explica. Emprega também o sinal ou símbolo pela realidade, que indica o sinal quando disse a Pedro: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Sinal. E sinal de quê? De purificação. Aqui Jesus emprega o sinal de lavar os pés pela realidade. Qual é a realidade? De purificar a alma. O lavar o pé é um sinal de que quem está em Cristo foi purificado por Cristo. Então ele pegou um sinal para refletir uma realidade, a realidade da purificação. Avança. Sinédoque. Faça uso dessa figura quando se toma parte pelo todo, ou todo pela parte, ou plural pelo singular, ou gênero pela espécie, ou vice-versa. Vamos lá. Exemplo: toma parte pelo todo. O salmista vai dizer: minha carne repousará segura. Ele tomou
a parte pelo todo. Mas a carne é tudo? O que vai repousar? Todo o ser. Mas nesse caso aqui ele toma a parte. Qual é a parte? A carne. Para dizer que todo o ser vai repousar. Mas não é só a carne que vai repousar, é todo o ser que vai repousar. Então ele toma, nesse caso, a parte pelo todo. Na ceia do Senhor aqui, ó, meu corpo, meu ser, eu já expliquei isso aqui. Toma o todo pela parte. O apóstolo, quando diz a ceia do Senhor, todas as vezes que beberes o cálice. Ué, eu vou tomar o cálice? Nesse caso ele toma o todo pela parte. Qual é o todo? O cálice. Do cálice, isto é, parte do que há no cálice. Eu vou tomar o cálice? Não, você vai tomar o que está dentro do cálice. Eu tomei o todo pela parte, ao contrário, o outro a parte pelo todo. Nesse, o todo pela parte. Eu vou tomar o que está dentro do cálice e não o cálice. Não, então tem que tomar tudo? Cálice, suco, tudo? Não, você vai tomar o que está dentro do cálice. Tem que interpretar. Senão tem gente que vai pensar, é para tomar o cálice também? Avança. E aí nós paramos aqui, meus irmãos. Tá? Já é 11 horas já. Tá certo? Querido.